Silva Filho, que é diretor-geral da Associação Nacional dos Petroleiros e Petroleiras, ANPP. Boa tarde a todos, boa tarde ao plenário, boa tarde para aqueles que estão também nos assistindo pelo sistema e também lembrando que o presidente, né, e agora a nossa presidenta, né, dá continuidade às perguntas pela internet, que a gente vai responder a todos. Eu trouxe um PowerPoint para ser bem objetivo, né, e a minha discussão ela busca esses 4 aspectos, porque nossa audiência também inclui a ideia de privatizar a Petrobras. Aspectos. Vamos questionar as ações construídas que foram relevantes e, ao mesmo tempo, irreverentes à sociedade. São decisões tomadas onde a sociedade, o país, o cidadão, ele só toma susto, né? Só falando assim, né? A privatização das empresas estatais teve desdobramento que atingiu todos os trabalhadores públicos, violando a moralidade e a dignidade das famílias. Cada ação que o governo vem tomando, ela vai atingindo totalmente ao cidadão, né? O trabalhador público foi impactado e precarizado, causando, assim, a desvalorização e a segurança das qualificações e capacitações profissionais. A nossa proposta aqui. O primeiro passo de todo esse ordenamento, até essa ideia que nós estamos tendo de resolver as coisas dentro de casa, começou com o tal do Programa Nacional de Desestatização de 1990, que botou 160 mil trabalhadores na rua. E depois veio a lei dos demitidos do governo Collor, que era uma lei da época. Hoje, não dá mais para falar em demitidos do governo Collor, né? Hoje é demitidos em geral, né? Então, o primeiro passo foi o PND, e foi desativar a ideia nacionalista da produção construída pelas empresas do Estado, transferindo o know-how para a iniciativa privada. A mão de obra da administração direta e indireta foi desarticulada de sua base e voltada à exoneração para a substituição de grandes salários da iniciativa privada. Quer dizer, o que aconteceu que o PND fez, na verdade? Ele pegou aquele cara polido, arrumadinho, qualificado, capacitado, e ele aceitou o salário de um grande executivo da iniciativa privada. Aí o que aconteceu? No período da década de 90, que foi esse estouro, né, o país começou a ter um lucro, mas não para o Estado, e sim um lucro para os privados, porque até esqueci, mas vamos lá. A mão de obra administrativa direta e indireta foi desarticulada da sua base e voltada à exoneração para a substituição dos grandes salários da iniciativa privada que eu falei. O Air State é uma expressão usada na Europa, que é a ideia de tudo estar bem, né? E foi usado aqui no nosso país, dizendo o seguinte, em sua premissa: ele quis acordar com o artigo 175 da nossa Constituição e o artigo 202, que é o artigo que fala sobre as previdências complementares. Eu só tenho uma coisa a declarar: nem o 175 e o 202 se preocupem em dizer que existe responsabilidades e existe também fatos de penalidades junto à justiça. Não está escrito isso na nossa Constituição, né? Então, o welfare state ficou bacana para o europeu, mas para nós aqui isso não fica legal, não, porque não tem responsabilidade. Pode passar. A minha contestação. Eu, o velho, e de muito longe saúdo os alunos japoneses. Possa a sua geração nos humilhar um dia. Quem falou isso foi o Albert Einstein, em 1949. Porque lá o velho é respeitado.
e o novo respeita o velho e o velho respeita o novo. As aposentadorias lá são muito respeitadas. Tá? Não vou me estender, que isso aí é uma história muito grande, mas o Albert Einstein ficou impressionado com a estrutura japonesa em 1949. O artigo 175, que eu acabei de fazer um comentário dele, né, ele diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação e prestação de serviços públicos. Quer dizer, como é que a gente bota na mão do privado uma coisa que é pública? Um colega meu me falou assim: por que a Petros, a Previ e as demais não é, na verdade, como é que... Eu esqueci o nome, depois eu lembro, eu esqueci, forcei a cabeça agora. E a violação também do artigo 8º, porque nós temos a reforma trabalhista, no 477, que ele diz que o empregado pode ir embora da empresa assediado, chateado, magoado, e não precisa nem se preocupar com o artigo 8º da Constituição. Quer dizer, o sindicato não tem o que dizer. Pô, demissão coletiva está lá no artigo 8º. O sindicato tem que dizer se pode ou não pode. O que aconteceu? Demissão coletiva tem que ser motivada, não é imotivada, né? Lembrei, a Petros, a Previ e outras mais tinha que ser uma autarquia. Não era para ser uma instituição que é autônoma e, ao mesmo tempo, entra quem quer e não tem nada de responsabilidades dentro do artigo 202, né, que eu falei. Pode passar. E aqui está o que o PND foi fazendo dentro da Petrobras, né? Apareceu a PEC 175 e, em 95, tinha 46 mil trabalhadores e 29 mil contratados. Aí, quando entrou a emenda constitucional 19 de 1998, que diz bem claro que se a LDO vai mal, que se demita o servidor público, a Petrobras já estava com 31 mil empregados e 57 mil contratados. Complicado, né? Qual é a ideia? Eu acho que a ideia é privatizar mesmo, né? Pode passar. Aí eu coloquei isso aqui que eu acho interessante, né? Terceirização. Aí eu botei uma imagem do Agaro horrível, né? Falando para o cachorrinho: vá buscar os meus chinelos. Aí quem volta é um gatinho. Aí o Agar fala assim: essa história de terceirização está passando dos limites. E eu completo esclarecendo lá em cima. Com a ideia da PEC 173 de 95, que instaurou a emenda constitucional 19 de 1998, foi instaurado o artigo 169, que institui a tal e famosa e hoje temerosa demissão voluntária, que de voluntário não tem nada. E eu esclareço uma coisa que um diretor me falou: assédio moral, demissão voluntária e terceirização é um caminho, é uma inteligência, onde você primeiro assedia o cidadão, depois você demite ele voluntariamente, aí ele não vai reclamar de nada, e depois ele tem que voltar terceirizado, porque ele só sabe fazer aquele trabalho. E os demais custos que o companheiro juntou, como, por exemplo, na Petros, que na minha época do Fernando Henrique, a gente só levou 50% do que a gente pagou. A Previ, o pessoal se juntou, o pessoal do Banco do Brasil, e todo mundo pegou o dinheiro que ele pagou, porque a Justiça disse que a parte do Banco do Brasil não pode, mas o pessoal está correndo atrás aí, porque está no nome do sujeito e se sabe que isso era o benefício a partir do momento que o companheiro começou a se aposentar, né? E passa a outra, por favor. Não sei se meu tempo está bom. Já acabou, né? Isso aqui é o prejuízo que causa essa ideia louca de privatizar. Aqui na Câmara e no Senado, nós temos todos esses projetos de luta e nada anda. Isso aqui não é dinheiro jogado fora? Reuniões, o tempo do deputado, do senador, do pessoal que trabalha na administração, aí, ó, tudo isso aí está ativo. Isso é resultados. E pode passar para mim a última, por favor. Minhas considerações. A desnacionalização rompe o equilíbrio social, enfraquecendo a pátria e causando a perda do nosso maior patrimônio, representado pela mão de obra dos trabalhadores públicos,
que são qualificados nas instituições de ensino e capacitados nos órgãos da administração direta e indireta, que seriam os professores, industriários, profissionais de saúde, segurança, militares, pesquisadores, assessores públicos. Então, companheiro, eu deixo aqui a minha resposta, que o nosso país ele é formado pelo cidadão que trabalha no serviço público. E esse serviço público tem que respeitar até a sua aposentadoria, que ela foi defragada lá em 1960 e pouco, depois que pintou o FGTS. Então, quer dizer, você está lá num teto, que se chama, para nós, ser elitista, INSS, e exposto a uma empresa que não é uma autarquia, que foi o que um companheiro me falou, deveria ser uma autarquia, deveria ser tremendamente regulamentada pelo governo. E um detalhezinho só que eu queria deixar um pouquinho aberto, o pessoal que é do Postales, eles estão com interventor. Eu tive uma orientação que isso aí seria muito forte dentro do petróleo brasileiro, dentro da Petros. Mas eu acho que a gente tinha que ter um profissional desse órgão do governo. E o porquê? Porque eu acho que o pessoal da base merece. É muita responsabilidade em cima dos companheiros que estão nessa luta. Eu acho muita responsabilidade. Eu acho que deveríamos também ter uma faixa, porque no Correio, eu sei que é muito agravante o interventor, mas eu acho, como um cidadão, que a gente tinha que ter um profissional a esse nível. Tá? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos e boa tarde. Eu queria agradecer, nós tivemos a exposição do nosso último convidado,